Versículo 16: preservando a palavra da vida. Esse preservar aqui é tanto no sentido de você tê-la para você, quanto oferecê-la. Então, agir assim, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, Paulo dizendo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Façam assim, para que no dia de Cristo, da segunda vinda dele, essa obra possa não ser em vão, inútil, porque infelizmente, para muita gente, vai ser em vão. E aqui a pessoa, não, pastor, aí Paulo não está falando de salvação, não. Ah, não? De que ele está falando? O contexto, desenvolver a salvação, não é? Seres irrepreensíveis, sinceros, é salvação, é a nossa vida com o Senhor. Então, o dia de Cristo vai ser um terror para muita gente, de acordo com muitas passagens bíblicas, e esse versículo aqui também, 16. Paulo alertou, para que no dia de Cristo o trabalho não seja em vão, inútil. Eu vou ler de novo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, irmãos, nós temos que levar a obra de Deus com sinceridade. É muito triste quando você observa uma pessoa que partiu, evangelista, como nós conhecemos algumas pessoas que partiram, né? A gente conhece, né? Muitos casos. A gente conheceu, né, pessoas que partiram, né? E a gente conhece muitos casos. E infelizmente, algumas pessoas partiram sem o Senhor. Acabou que a pessoa ficou um tempo na obra de Deus e isso foi inútil. Foi inútil, foi bom para essas pessoas. Para essas pessoas. Então, todo o tempo que Deus nos dá na obra de Deus é o que Ele está nos dando? Uma oportunidade para que nós realizemos a sua obra no temor dEle, de forma irrepreensível e sincera, na medida do possível. Porque às vezes a pessoa acha que vai ter um grande tempo de vida e às vezes ela vai partir amanhã, ou daqui a pouco. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, verdade é essa. Então Paulo aponta aqui para o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui é a segunda vinda de Cristo. Nós temos que estar preparados. E ninguém se prepara para o dia do Senhor ausente da obra. Se prepara? Não. Tem pessoa que o prazer dela, a gente percebe, é não estar na obra. Né? E a pessoa lê a Bíblia, mas irmãos, é o que a Bíblia fala. A Bíblia tem muitas passagens, né, onde relata a salvação de alguns e não de outros, do povo de Deus. Isso desde o Antigo Testamento você vê. Pessoas que começaram, algumas até bem, mas terminaram mal. Então a pessoa tem que prestar atenção, para que não seja em vão, não é? Versículo 17: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Ou seja, Paulo aqui, evangelista, ele estava dizendo que mesmo que ele fosse oferecido, né, por libação, que era aquela oferta, né, onde o vinho ou azeite, um dos dois, eu vou colocar o vinho aqui, o vinho era derramado sobre a oferta, o sacrifício, certo? Então a vida dele nós podemos interpretar aqui
como sangue, o vinho ali, no caso do sangue, né? Sendo derramado sobre o sacrifício que era a obra dos irmãos de fé filipenses, como ele disse aqui no versículo 17, né? Sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Então Paulo, ele estava dizendo que não estava preocupado, né, com relação à vida dele. Por quê? Porque a vida dele era uma vida entregue como uma oferta para o Senhor. Não é? Então ele era ali o vinho, a vida dele estava sendo, né, derramada como um vinho, e a obra de fé dos filipenses como sacrifício. E Paulo disse: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, quer dizer, ele se alegrava com isso, de se dedicar à obra de Deus. Paulo, ele se entregou à obra de Deus, ele morreu pela obra de Deus. Que maravilha! Como nós precisamos de ter em mente essas questões, não é? E a gente vê aqui no contexto, fala até que o próprio Cristo, ele se esvaziou quando ele veio à Terra, né? Mesmo ele existindo em forma de Deus, ele não se apegou a isso. Ele se esvaziou, se humilhou, veio como homem e sofreu e foi obediente até a morte e morte de cruz. O contexto que fala isso. Cristo, ele não se apegou por ser igual a Deus. Isso fala claramente aqui no versículo 6. Mesmo existindo em forma de Deus, ele não se apegou a isso. Ele abriu mão de sua glória para vir como homem, ser humilhado. E ele foi humilhado, como fala no versículo de número 7, né? E também no versículo de número 8, capítulo 2. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então olha só, o próprio Cristo, ele se humilhou, ele fez isso por nós. Só que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus ocorra o quê? Todo joelho no mundo físico e espiritual se dobre e toda língua confesse. Amém. Querendo ou não, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então o mundo, todos aqueles, até aqueles que não se curvaram, morreram e não se curvaram ao Senhor evangelista, um dia vão ter que se curvar. Seres humanos, físicos, espirituais, do mundo terreno e do mundo espiritual, vão ter que se curvar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Hoje muitas pessoas têm o direito, ou as pessoas têm o direito de confessar ou não, mas vai chegar o dia, todos terão que se curvar e dizer que Ele é o Senhor. Amém. Isso é o que o Pai deu. Por quê? Porque Ele se humilhou. Então eu vejo que dessa forma, nós também, nessa primeira chamada nossa, que não é para a glória, é para levar a cruz e sofrer com Jesus, se nós também vivemos uma vida, na medida possível, semelhante a Cristo, nós também, com Ele, a Bíblia fala, seremos glorificados. Amém. É isso que tem para nós. Oh, aleluia. Que exaltação teve Jesus pelo Pai. Não é? Que maravilha a gente encontra aqui o Filho que fez isso tudo por nós e o Pai sobremaneira o exaltou. Então eu fico imaginando aqueles seres evangelistas,
aqueles seres imundos, contrários, que trabalham de forma contrária a Deus. Naquele dia, se bem que até hoje, né, quando você vai expulsar um demônio, você vê que às vezes a pessoa se curva, o demônio na vida da pessoa, no corpo da pessoa, se curva ali, se ajoelha. Isso já acontece. Mas naquele dia vai ser uma confissão em massa. Imagine bem, irmãos, todo joelho vai se dobrar. Homens que se vangloriaram, homens que se envaideceram, homens que pela vaidade humana não reconheceram Jesus Cristo como Senhor. Vai chegar o dia em que todos terão que confessar Jesus Cristo. Imagino todos confessando: Jesus Cristo é o Senhor, para que Deus seja glorificado. Amém. Aleluia. Assim vós também, verso 8, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então nós temos que ter o quê? Alegria. Alegria. Oh, aleluia. Glória a Deus. Às vezes acontece isso, né? Isso é um cigarro. Quem toca? Você consegue, evangelista? Evangelista pegou na mão. Evangelista. Por favor. Mostra aqui, por favor, esse cigarro que você pegou na mão. Eu acho que você é maravilhoso. Mostra aqui. Eu quero gravar isso. Eita glória. Veio perturbar o culto, mas está repreendido em nome de Jesus. Oh, glória. Amém. Deus usou o céu dele. Eita glória. Então, para encerrar, meus irmãos, a gente partir para a Santa Ceia. Um dia, todos terão que se curvar. Graças a Deus nós nos curvamos, né? No tempo que nos foi dado. Eu fico imaginando aqueles demônios se curvando, seres se curvando, né? E dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Paulo aqui fala que era para que os irmãos se alegrassem com Ele. Então nós temos que ter alegria para servir a Deus. Amém. Não é? Nós temos que ter alegria, porque o que Deus fez por nós, evangelistas, ninguém poderia fazer algo dessa natureza. Por isso que Ele fez, nos amou dessa forma. E por isso que um dia as pessoas terão que confessar Jesus Cristo, porque o que Ele fez é digno de que todos confessem a Ele. Amém. E os que não confessaram hoje, confessarão naquele dia. Amém. Mas nós, graças a Deus, no dia que foi oportuno, que o Senhor nos deu a oportunidade, que foi feito o apelo, nós levantamos a nossa mão e nós dissemos. E nós naquele dia falamos: eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Pai, com minha mente, com meu coração, eu creio para a justiça, e com a minha boca eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Então naquele dia nós não vamos estar do lado daqueles que vão confessar a marca, nós estaremos numa outra situação. Amém. Né? Nós estaremos numa situação diferente, porque nós aceitamos o Senhor. E aceitar Jesus é o quê? Aceitar essa salvação. Então por isso que Paulo falou, observem bem, ele falou sobre a vida dele sendo oferecida, né, ali como libação, e os irmãos, ele disse: alegrai-vos comigo. Irmãos, a pessoa pode estar passando qualquer situação. Às vezes ela entristece, fica até nervosa. Quem não fica? Fica ou não fica? Tem dia que fica irado. Mas aí quando a gente lembra do que Jesus Cristo fez na cruz, das orientações do apóstolo Paulo e dos apóstolos, a gente fala assim: Senhor, me perdoa, porque o que eu estou passando não é nada perto do que Jesus passou por mim. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por estar passando por essa situação, porque uma situação muito pior passou Jesus por mim e não recuou.
receba o meu pedido de perdão, porque o Senhor é digno de receber o meu pedido de perdão. Perdoa. Então, nós temos que ter o quê? Para servir a Deus? Alegria. Não é tristeza. Paulo, ele caminhava, à medida que o tempo passava, ele caminhava para a sua morte, ele sabia disso. E mesmo assim, em meio a esse cenário, Paulo proferiu muitas palavras de alegria. Sabe por quê? A alegria de Paulo era a alegria da salvação. Amém. Que está no coração de todo cristão. Amém? Evangelista, por favor. Deixa eu só lavar minha mão. Amém. A senhora tem medo desse bichinho? A senhora tem medo desse bichinho? Aí viveu no campo, menino. Vou te contar aqui que eu já fiz, você não vai acreditar. Lá na clínica, papai, o pessoal comentou que tinha uma cobra lá no pátio. E quando eu vi assim, tinha um buraco, parece que ela estava procurando um cantinho, e vi o rabinho dela. Ninguém que joga dentro da cobra. Aí tinha um pé de amora, eu fui cortei um gancho, puxei o rabinho dela e estou puxando, a cobra está quase 1 metro. Fui na cabecinha dela, fui lá, peguei, ela enrolou no braço e eu fui lá mostrar para o gerente. Disse, ó, tem cobra. Está vivo, ele. Está aqui, ó. E aí eu fui levá-la, levei na distância longe e soltei lá no. Faz a oração para consagrar. Mas eu não tenho medo desse bicho. Pai querido e Pai amado, estamos aqui na tua presença, Senhor. Pai, nós necessitamos da unção aqui, transformando esse pão e esse suco. O pão transformando na tua carne, Senhor. E esse suco transformando no teu sangue. Porque nós necessitamos de ceiar contigo, nos fortalecer espiritualmente com a tua unção. Derrama aqui agora a tua bênção, a tua unção, transformando esse pão e esse suco no teu sangue precioso e no teu corpo precioso, para que nos alimente espiritualmente em nome de Jesus. É isso, meus irmãos. É o pão assim, não é que ele vai se transformar literalmente, mas espiritualmente no Evangelho. Amém. Então, quando você come esse pão, como fogo consagrado, conforme ele orou aqui, você está comendo do Senhor. Amém. A gente crê nisso. Amém. Amém? Não tem aqui hoje, né? É diferente da igreja. A gente precisa de falar, a pessoa ali aceitou Jesus, ou não, erga o seu pão ao alto e diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu filho para morrer e sofrer o seu corpo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Quem orou com fé, coma do pão que simboliza o corpo de Cristo. De igual forma, diga assim: Senhor meu Deus, te agradeço pelo Senhor ter enviado teu filho para sofrer na cruz do Calvário, vertendo seu sangue imaculado para a purificação das nossas vidas de todo pecado. Senhor, por meio deste cálice divino, esse
simboliza o sangue de Cristo. Eu renovo a minha aliança com o Senhor, com cada irmão da amada igreja. Eu oro com fé e outro caso. Faça assim com a mão em nome de Deus. Senhor, a todos presentes e ausentes, eu abençoo com teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação de Deus Espírito Santo. Dê a todos nós um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã no ânimo, na consolação de Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E que as palmas de Deus. Vamos agora aceitar a paz de Cristo para irmão ficar do seu lado, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.